Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar aqui, do nosso comunicador, trazer um review dele, né? Este bichinho aqui, que o pessoal tá perguntando bastante aí o que a gente tá achando. Tem gente esperando sair esse vídeo do review para trocar o comunicador. Então, saiu o vídeo. Se você tá curioso também, confere aí. Então esse comunicador aqui, como tá escrito, é o Lexin B4FM Pro. Tá vendo aqui, escrito aqui, Pro, bem aqui, exatamente. Esse aqui é o Pro. Então, é um comunicador da Lexin que, na minha opinião, traz grandes vantagens aí pra gente, principalmente em relação custo-benefício. Pelo preço dele, é um excelente comunicador. A gente usou ele relativamente pouco, mas eu já consigo traçar alguns comentários e trazer pontos positivos e pontos negativos dele para vocês. Não vou falar das funções, como ele faz e essa coisa arada, porque já tá no vídeo que eu deixei um card aqui para vocês. Então, se você está curioso para saber instalação, funções e tudo mais, confere esse card. Aqui eu vou falar das nossas impressões de uso. Primeira impressão foi na compra. A gente pagou R$650 no par deles. Um preço ok, né? Um preço razoável aí. Muito mais barato do que os comunicadores de topo de linha aí, que a gente conhece, né? E, assim, eu fiquei impressionado com o tempo que levou para eles me entregarem. Porque foi comprado na China. Para uma compra internacional, esses bichinhos aqui chegaram em menos de 2 semanas na minha mão. Eu achei super rápido, então ponto positivo já por aí. Outro ponto muito bacana é o acabamento deles. Eu achei eles muito bem acabados, tá? Bem legais, bem compactos. Eu achei bonitos esteticamente. E ele tem 4 botões, que são bem fáceis de você mexer mesmo com a luva. Claro que com a luva requer um pouquinho de prática e você sabe onde está cada botão, mas eu achei de fácil acesso aqui esses botões. Esse aqui já usamos embaixo de chuva por mais de 4 horas e o funcionamento deles impecável, não aconteceu nada, nenhum tipo de falha, nada, né? Então funcionou perfeitamente. Com relação à qualidade de som, muito bacana, tá? Deu para perceber que melhorou muito com relação àquele nosso antigo. Principalmente a questão de volume, você consegue dar muito mais volume nele, então acaba ajudando aí, né? Principalmente com a moto em movimento, em estrada, né? Você consegue ouvir bem mais claro. A parte de cancelamento de ruído existe e funciona, mas eu confesso que para mim deixou um pouquinho a desejar, eu achava que seria melhor. Em alguns pontos você percebe nitidamente, quando ninguém está falando nada, ele corta a comunicação e não fica chiando na sua orelha, é legal. Mas isso acontece poucas vezes, assim, é difícil ele fazer esse corte, principalmente em mais alta velocidade. Mas quando você está em mais alta velocidade, ali também um pouquinho de ruído que vem pelo comunicador, eu não me incomodo e, para falar bem a verdade, nem percebo tanto isso. Sei que tem pessoas que se incomodam um pouquinho mais com isso. Mas, em resumo, existe o cancelamento de ruído, ele funciona, mas poderia ser melhor. Para parear com o celular, ouvir música super tranquilo, nem testei, na verdade, aquele negocinho de compartilhar a música que ele tem entre 2 pessoas, então não posso falar disso, mas escutando eu sozinho a minha música, ele funciona super bem. A rádio também funciona legal, óbvio que você tem que ter sinal de rádio, então na estrada normalmente isso aí não vai funcionar muito bem, mas dentro da cidade é bacana. A parte de bateria dele, ele durou na nossa mão aí aproximadamente umas 10 horas de uso, né? Eles falam em 15, na minha mão ali durou mais ou menos umas 10 horas, que é mais ou menos o que durava o anterior. O anterior durava umas 8 horas, um pouquinho mais, mesmo quando ele já estava bem velho. Então, naquele comunicador eu não percebi uma perda de eficiência da bateria. Espero que não aconteça nesse também, mas acredito que não vai acontecer. São comunicadores da mesma marca, né? Então acho que nesse ponto vai se manter muito parecido. Outro ponto positivo é o tempo de carga. Em 2 horas e pouquinho, assim, se ele está zerado, ele já carrega, né, ao 100%, então ele carrega muito mais rápido do que o anterior. O anterior levava horas e horas e horas ali para carregar. Esse aqui ele carrega muito mais rápido. Uma coisa que é legal, ele te avisa quando você liga o comunicador, ele fala para você, apesar de que ele fala em inglês, né? Então não vai ser tão útil para a maioria das pessoas, né? Mas se você
entende um pouquinho do inglês ali, ele fala para você quanto de bateria você tem. Apesar que tem uma margenzinha de erro aí, mas é um bom indicativo já. Eu achei legal essa função. Com relação ao pareamento, ele pareia segundo a Lexin com qualquer outra marca, não testei isso, tá? A gente só tem esses comunicadores da Lexin para testar aqui, então entre eles o pareamento funciona show de bola. Nós temos 4, né? Foram comprados 2 pares e conseguimos falar os 4 ao mesmo tempo como uma conferência. Isso eu achei o ponto altíssimo dele. É muito legal você poder falar com mais pessoas, principalmente no nosso caso, claro, né? Cada um vai ter um uso aí, né? Um gosto. Mas nós que viajamos, eu, a Lívia, meu pai e minha mãe agora, é bem legal poder ficar falando os 4 ao mesmo tempo e não só um a um. E falando de pareamento, vou aproveitar e fazer um adendo aí. A gente sofreu um pouquinho no começo para parear, né? Tive que pegar um manualzinho ali, ficar olhando o manual para ver, e de vez em quando a gente tentou parear com outros comunicadores e aí perdi o pareamento entre os nossos. Eu sofri um pouquinho, confesso, para fazer esse pareamento. Mas lendo o manual ali e tal, você pega o jeito e vai certinho. E vou deixar já uma dica aqui para você. Quando você vai parear, deixa os comunicadores bem perto um do outro, porque facilita bastante o pareamento, sabe? Quando você vai parear, encosta ali, ó, aqui, ó. Pega ele aqui, ó, e deixa bem pertinho do comunicador que você tá querendo parear, que vai facilitar bastante, tá? E para finalizar, nem tudo são flores, né? Óbvio que ele tem pontos negativos também. E até o momento, o único ponto negativo que eu vou citar dele, fiquei um pouquinho chateado aí, é o alcance. Eu esperava muito mais. Ele diz aqui em 1.6 milhas, não sei, 1.2, né? Então, 1.2 milhas de distância, mas em aí 200 metros ele perde a comunicação. Eu acredito, e me falaram isso também, que ele vai dar esse 1.2 milhas no sistema de ponte, né? Então, se você tem uma moto aqui, a 200 metros você tem outra moto, a 200 metros você tem mais uma, a 200 metros você tem outra, aí você consegue falar com aquela lá da ponta, porque ele vai fazendo ponte de sinal entre os comunicadores. Mas não é o nosso caso, né? Nós estamos só em 2 motos, com 4 pessoas, 2 em cada, e quando você se distancia um pouco mais, a gente fez esse teste na estrada, eu estimo que em 200 metros ele começa a perder a comunicação, achei pouco. O anterior dava uma distância bem maior. Apesar que, do modo que eu viajo, que a gente pilota, as motos estão sempre ali, uma bem pertinho da outra, então não é problema. A gente sentiu isso aí quando a gente foi realmente testar o alcance dele e deixou uma moto distanciar da outra. Mas isso poderia ser muito melhor. Não testei, preciso testar, confesso, mas não sei nem como fazer isso ainda. Vou precisar de ajuda aí de alguns amigos para fazer esse teste, ver se realmente em ponte ele começa a alcançar uma distância maior. Se ele não alcançar, isso é um ponto bem negativo. Mas, como eu falei, para o nosso uso ainda está tranquilo. Ah, e uma outra dica aqui, ó, dica bônus aí para vocês. Vale não só para esse comunicador, tá? Para os outros comunicadores aí que não tem cancelamento de ruído tão eficaz como aqueles comunicadores que custam 2, 3 mil reais, o legal, assim, claro, você tem que deixar o volume um pouquinho alto para você conseguir entender o que a outra pessoa está falando, isso em situação de estrada, né, ali seus 100, 110 km por hora. Porém, se você deixar esse volume muito alto, ele amplifica demais os ruídos e você acaba não escutando a voz da outra pessoa. Então a dica é, abaixa um pouquinho o volume. Se você está com dificuldade de escutar, tá muito ruído, muito barulho de vento, essa coisa arada assim, ó, abaixa um pouquinho o volume que vai te ajudar bastante, tá? Então, dito isso, eu não lembro de nenhum outro comentário que eu tenha aqui percebido, né? Se você tem alguma dúvida ainda, se eu puder responder, né? Deixa aí nos comentários, se eu souber responder, eu respondo para vocês. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo também. Eu aguardo vocês no próximo. Um grande abraço e falou!